Seja muito bem-vindo ao nosso quarto episódio da nossa leitura em Apocalipse, e hoje eu quero ler com você do capítulo 2, verso 1 até o verso de número 7. Mas antes de começar a ler esse texto comigo, não se esqueça de clicar no link aqui embaixo que está na descrição desse vídeo, para que você possa ter acesso aos conteúdos escritos, riquíssimos de detalhes, alguns comentários, alguns gráficos, várias coisas que vão te ajudar a entender e a ler melhor ainda esses textos que eu tenho compartilhado com você. A ideia aqui é ser mais prático, mas lá você vai ter detalhes que vão, assim, enriquecer demais essa tua leitura. Então, tudo disponível aqui embaixo e, obviamente, gratuito. E agora nós chegamos naquilo que conhecemos como as 7 cartas de Apocalipse. Lembre-se que 7 tem essa ideia de unidade, de completude, de plenitude. Então, essas 7 cartas, elas de alguma maneira representam a história da igreja, a condição da igreja, o estado da igreja, o ânimo da igreja. Isso significa que elas representam a mim e a você. Você pode ter certeza absoluta que qualquer que seja a sua condição, o seu estado, o seu ânimo, ao longo dessa caminhada, uma dessas cartas vai ser extremamente necessária para você. Por isso que são conhecidas como as cartas pastorais, porque elas pastoreiam o nosso coração, elas pastoreiam o coração da igreja. E hoje nós nos encontramos na carta de Éfeso, essa carta que foi escrita para essa igreja, que havia tido Paulo como seu mestre, havia tido Timóteo, mas que nesse momento da história havia perdido a sua paixão. Era uma igreja que havia muito conhecimento, tinha uma teologia muito boa, sabia muitas coisas sobre Deus. Mas o Senhor diz, não é suficiente conhecer, não é suficiente saber muita teologia, é preciso se relacionar com esse Deus. Por isso é uma carta que começa nos dizendo que é possível começar bem e terminar mal. Porque quando eles se convertem, sendo o berço da deusa Diana aqui em Éfeso, eles queimam em praça pública os seus deuses. Isso significa que eles tinham deuses em casa, mas muitos deles comercializavam também amuletos e coisinhas e imagens e tal de Diana. Então eles queimam tudo, eles dizem, agora nós serviremos unicamente ao Deus verdadeiro. Só que nesse momento da história eles já caíram. Nesse momento da história eles começaram a substituir a relação com Cristo a um conjunto de regras. E é por isso que Deus então vem e diz, escreva à igreja de Éfeso. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e que anda entre os 7 candelabros de ouro. Quando a gente olha para essa abertura, a gente vai ver 3 imagens que a gente já viu ao longo dos vídeos passados. Primeiro, ao anjo da igreja, uma referência ao líder da igreja, ao pastor da igreja, pelo menos essa é a nossa visão adotada ao longo desse percurso. As 7 estrelas é uma referência à liderança da igreja, aqueles que conduzem a igreja. E 7 candelabros de ouro é uma referência às 7 igrejas, então aquele que guarda essas 7 estrelas. Agora, o interessante para mim e para você, para começar a montar esse quebra-cabeça dessa carta a Éfeso, é perceber a perspectiva eterna e histórica que é colocada aqui. Porque veja só o que Deus começa dizendo. Eu sou aquele que guarda a liderança da igreja nas minhas mãos. É a perspectiva eterna. É isso que é guardado na eternidade. É isso que ninguém tira. É isso que é guardado de uma maneira absoluta e total. Mas a perspectiva histórica é o quê? Eu sou aquele que anda entre a igreja. Então, Deus guarda a liderança, mas Ele também interage, Ele age, Ele caminha, Ele anda sobre a igreja. Então, essa é a perspectiva histórica. É um Deus que guarda lá no céu, mas é um Deus que caminha com a igreja. E Ele diz assim, eu conheço as suas obras. Já que Ele caminha, Ele conhece. E a ideia de conhecer não é apenas essa coisa de que eu estou vendo algo, mas é essa coisa de que até quando você fecha a porta eu estou lá, eu estou percebendo tudo. Minuciosamente eu sei o que vocês estão fazendo. Eu vejo que vocês trabalham de verdade, um trabalho árduo. Eu estou vendo a perseverança de vocês. Eu estou vendo que mesmo diante de tantos dilemas vocês continuam caminhando. Mas eu também vejo que vocês são intolerantes com aquilo que tem que ser intolerantes. Há pessoas que chegaram na igreja como se fossem apóstolos e vocês notaram que não são. E que vocês têm suportado todo tipo de sofrimento. Então perceba que para você trabalhar, para você perseverar, para você ser sadio na sua fé de identificar quem são os falsos mestres e os falsos religiosos ali, essa era uma igreja que tinha uma ortodoxia boa. Eles tinham uma doutrina correta. Eles entendiam o que eles deveriam fazer. Mas eles também têm uma ortopraxia correta. Por quê? Porque eles também sabiam se comportar diante disso. Mas aí vem a acusação. Porque contra você
eu tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Vocês fazem muito, mas fazem para o vazio. Vocês estão muito empenhados em defender algo, mas não em caminhar comigo. Ou seja, vocês estão mais preocupados com a doutrina sobre Jesus do que a pessoa de Jesus. Vocês leem muitos livros teológicos e livros bons, mas pouco relacionamento com Jesus. E se existe uma preocupação que acontece desde o início dessa caminhada bíblica que a gente tem, é que, por exemplo, quando você olha para Deuteronômio capítulo 6, você vai ver que lá tem a expressão de uns textos mais famosos que a gente tem. Olha, ame ao Senhor de todo o teu coração. E ele começa dizendo sobre amar ao Senhor. E lá para frente, no verso 17 e 18, ele vai dizer, e obedeçam. Porque o amor, ele precede a obediência. Você não pode querer obedecer a Deus sem amá-lo antes, porque não dá para você viver sem essas duas coisas conectadas. Então esse era o grande problema de Éfeso. Eles estavam meio que obedecendo, mas obedecendo num segundo ritual de regras. E regras não enchem o coração. E talvez o grande problema que a gente tem aqui é quando a gente começa a entender ou achar que a fé é um sistema e não uma relação. É quando a gente começa a achar que a fé é simplesmente um conjunto de regras e não um relacionamento com o próprio Deus. E se você faz essa distinção, você quebra genuinamente um relacionamento com Deus. E talvez um dos maiores dilemas seja, como que a gente resolve isso? Talvez a gente pensaria mais assim, olha, vamos tentar trazer sentimento para resolver isso? Vamos tentar fazer algum esquema aqui para tentar encher o teu coração? Mas veja como Deus, ele é pastoral. Deus, ele diz 3 coisas. Primeiro, se lembre. Lembre quando você caiu. Lembra quando era antes de tudo isso acontecer. Se arrependa, mude a sua mente, mude a sua maneira de pensar, a sua perspectiva e volte a praticar aquilo que você praticava antes. Veja como às vezes a praticidade bíblica ela é um pouco estranha para nós. Porque o Senhor diz, volte a fazer o que você fazia antes de experimentar essa falta de paixão. Só volte a fazer as coisas que você fazia, porque naturalmente a paixão vai surgindo, o amor vai sendo reerguido no teu coração. Até porque eu estou aqui. Até porque eu continuo andando entre as igrejas. E aí você percebe por que ele começa se apresentando assim? Porque para restaurar o fervor de um coração que se encontra totalmente sem paixão por Cristo, é ver essa imagem de que ele anda entre a igreja, que ele está presente na igreja. E talvez o grande problema nosso seja que muitas vezes no nosso período de morte espiritual, a gente acha que Deus se distanciou, mas não, é você quem se distanciou. O que cabe a você é só retornar, porque ele já está lá te esperando. Essa é a grande ideia para resolver um problema de ter perdido o primeiro amor. Agora existe uma consequência. Se você não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ou seja, se você não voltar, se você não juntar conhecimento com paixão, se você não entender que você precisa retornar e parar de fazer as coisas no automático, eu vou vir e você vai simplesmente deixar de existir. Mas espera aí, o texto começa dizendo que Deus guarda a liderança, que Deus está andando entre a igreja, sim. Mas não é porque Deus guarda e não é porque Deus anda que igreja e as nossas vidas não tem prazo. E é por isso que o Senhor diz, volte enquanto há tempo. Não espere, não enrole. Porque o problema não sou eu estar distante, é você estar distante. Mas aí ele faz uma promessa final. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que consegue ouvir, ouça. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao vencedor. É tão fantástico quando você olha para João capítulo 16, 33, quando João está dizendo, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão ter muita dificuldade, mas eu venci o mundo. E o mesmo João, quando escreve a sua primeira carta, lá no capítulo 5, verso 4 e 5, João diz, o que vence o mundo? E ele diz, a nossa fé vence o mundo. Então Jesus diz, eu venci o mundo, e aí depois a carta de João diz, a nossa fé vence o mundo. Ao vencedor, aqueles que acreditam, aqueles que ouvem ouvindo esse texto, aqueles que se deparam com essa verdade e abraçam essa verdade, são aqueles que poderão comer da árvore da vida no paraíso. A árvore da vida, que foi tirada lá em Gênesis, se você for lembrar desse relato.
Ela só volta agora porque ele diz: e agora quem comer dessa árvore da vida, terá vida. E essa vida é eterna. Então essa é a primeira carta que foi escrita para aqueles que nesse exato momento da história se encontram com muito conhecimento, mas pouca paixão. E a palavra do Senhor é muito simples. Lembre-se, se arrependa e volte. Porque ele já está lá. E você? Aonde que você está?